aproveitar o gancho aí da irmã Lia aí. Irmãos, quando a gente é fiel com Deus, Ele é fiel com a gente, Ele não nega. A palavra de Deus diz que Ele não pode negar a si mesmo, né? E assim, os irmãos já conhecem, eu trabalho de porteiro, né? E nas minhas folgas, as pessoas pedem para mim fazer jardinagem, limpeza de calha e vários serviços lá, trocar lâmpada, tudo que parece eu pego lá. E sábado eu fui numa casa lá, e só que eu não tinha avisado a mulher, né? Só que eu tinha ligado para a sogra dela, falei, a Flávia está lá. Peguei e fui lá na casa da mulher lá, né? E nada. Cheguei lá, a mulher tinha saído. Eu falei, nossa, não, saí vim daqui da Mãe Preta, lá do outro lado da cidade, lá na Cidade Jardim, mas tudo bem, né? E fiquei ali conversando, ainda, eu falei, estava conversando com o jardineiro lá. Aí de repente, irmãos, do nada, isso que eu falo, né? Deus chama a existência das coisas que não existem, né? Do nada, chegou um cara, lá um morador, Reinaldo, vem aqui, dá para você fazer um serviço lá para mim? Irmãos, eu falo, né? Deus tira do ímpio mesmo, porque a palavra de Deus fala que Eclesiastes, né, que Ele tira do ímpio para nos abençoar. Eu fui lá, irmãos, eu só empurrei uma grade que estava em cima do telhado lá, que é de planta dele, só empurrei, levei menos de 3 minutos. Ele falou, vem aqui, Reinaldo, vem aqui. Eu peguei e fui atrás dele, né? Irmãos, eu falo para a glória de Deus, Ele deu R$50 para mim, irmãos, né? Eu falei, Deus amado, né? Aí eu lembrei do sonho que Deus, né, ia. Então que eu estou contando isso, irmão, porque quando a gente é fiel com Deus, Ele tira do nada, né? Para mim ali, eu falei para minha bem, eu não fiz nada. Aí ontem eu fui lá, amarrei um arame lá no negócio para não descer, mas é coisinha simples, irmão, não gastei, juntando os 2 dias, não gastei 5 minutos. Eu falo mesmo, como que Deus é maravilhoso, irmão. Eu falei, e eu ia vir de nada, né? Quer dizer, eu fui lá, não ia, né, fazer um serviço, não deu certo, no fim fiquei lá conversando, o homem chamou eu do nada. Então, é para edificar a nossa fé, amém, irmãos? Glória a Deus. O pastor tinha já agendado essa data para mim falar uma palavra aqui, irmão, e eu achei que o pastor ia falar. Ele tinha viajado, falou, acho que ele esqueceu, né? Acho que ele esqueceu de mim. E ontem eu tinha lembrado, eu falei, vou ter que preparar uma palavra. E eu acabei, na correria, irmão, de ontem, eu acabei esquecendo, né? Aí hoje ele ligou para mim, era quase meio-dia. Ele falou, Reinaldo, ô pastor, pode falar, meio até engasgado aqui, que foi, né? Ele falou, você você sabe que você vai ter que levar a palavra, né? Eu falei, não sei. Você preparou a palavra? Eu falei, não. Mas ali pela misericórdia de Deus, irmãos, eu pedi a graça de Deus, né? E falei, Deus, dá uma palavra para mim, né? Eu fiquei em espírito pedindo uma direção de Deus. Deus colocou uma palavra. Queria que os irmãos abrissem aí a palavra de Deus. Agora eu comecei a usar o óculos de novo, irmão. Ai, isso aqui é terrível. Não sou acostumado a usar esse negócio aqui, viu? Ai, nossa, esqueci de marcar o versículo. Vou falar para vocês, irmãos. Só a graça de Deus. Eu vou achar aqui, viu, irmãos? É isso daqui, meu, achei. É isso aqui, achei. Irmãos, Lucas 8, versículo 22. É Lucas 8, capítulo 22. Eu tinha a convicção no meu coração do que o pastor ia falar. Ele falou, domingo, nossa, eu vim em Catocha, terça-feira vocês vão vir. Eu falei, nem vou precisar, né? Mas Deus pegou de surpresa, viu, irmãos? Amém? Todos acharam? Aqui fala assim, opa, o vento está... Aconteceu que um daqueles dias entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhe, passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, Jesus, né? E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sucumbir. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento, e a fúria da água
tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? A gente vê aqui na palavra de Deus, irmão, que Jesus, né, tinha mandado os discípulos, né, do outro lado do outro lado do mar lá, né? Aqui fala aqui, ó, aconteceu que um daqueles dias entrou ele no barco. Quem que é? Jesus estava no barco, né? E de repente Jesus estava lá, né, dormindo, né, tudo de boa, e as pessoas lá, né, trabalhando, fazendo, remando, né? E de repente o que aconteceu? Veio um grande vento, né, irmãos? O que aconteceu? Os discípulos ficaram todos desesperados, né? Aí começaram a ficar tudo desesperado. Jesus, que nós vamos cair, nós vamos, né, sucumbir, nós vamos morrer afogados. Cada um começou a gritar do jeito deles, né? E que aqui nós podemos trazer para nossas vidas, irmãos. A gente via aqui que na nossa vida muitas vezes, né? Ainda estava conversando com a pastora Paula ano passado, né, que tem hora na vida da gente, né, as coisas vai, né, calmo, sereno, tranquilo, com a família, com tudo, né, com a cela, com a família, com tudo, irmão, com a esposa, então vai tudo bem, mas de repente, irmãos, né, aconteceu na minha vida, né, eu falo isso que aconteceu na minha vida. De repente, irmãos, veio tantas lutas, né? Quantas coisas aconteceu, né, no final de ano de 2016, né? Assim, tive problema com a minha mãe, vários problemas com coisas que aconteceu, né? E a gente falava: nossa Deus, o que aconteceu? O que eu estou fazendo? O que aconteceu? E muitas vezes, irmãos, a gente quer saber, né? Muitas vezes a gente quer pular fora do barco, a gente fica desesperado, não é assim, irmãos, né? Na nossa vida. E eu pude ver, eu falei: Deus, né? O que está acontecendo? Nossa, mas a gente fica tão irmãos, eu me senti perdido. Eu posso falar para os irmãos, eu fiquei sem chão, porque as coisas aconteceram tão de repente, porque você está de repente, não é coisa que você está andando assim, quem já andou no rio, quem andou em rio, né? Eu muitas vezes fui muito em rio, de repente eu estava andando, daqui a pouco afundava, era a mesma coisa, né? Você está indo tudo bem, as coisas estão indo, daqui a pouco a coisa vai de uma maneira que a gente pega a gente de surpresa, a gente não está preparado, né? Porque assim, a gente está orando, a gente está clamando a Deus, então a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas, mas só que nessa hora, quando as coisas vêm na nossa vida, né, a gente fica desesperado. Então a gente vê aqui, ó, em momento algum, irmão, a gente vê aqui, Jesus, ele estava no barco, e ele está comigo, ele está com você, ele jamais vai nos desamparar, nos deixar, né, lá. E aconteceu que num daqueles dias entrou ele no barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhe: passemos para outra margem do lago, né? E partiram. Enquanto navegavam, né? Não é assim, enquanto a gente está caminhando na vida, né? Vindo na igreja, vindo na célula, fazendo a obra de Deus, né? Aí de repente, né, veio as coisas, aí sobreveio uma tempestade do vento no lago, correndo eles perigo de sucumbir. Muitas vezes a gente pensa, né, irmão, que a gente não vai aguentar, falando: nossa Deus, né, estou fazendo tudo certinho, mas, irmão, a gente nunca, né, não sei se a gente ora pela célula, a gente intercede pelos irmãos, a gente olha para a família, ora para o país, a gente clama, a gente repreende o demônio. Irmão, já reparou que quando veio uma luta, não é aquela luta grande, né, mas veio, acho que tudo de uma vez, a gente quer se afastar, né? Já perceberam isso? E eu quero mostrar para os irmãos aqui de 3 homens de Deus, né, e suas reações, quais foram, né? Então não é diferente da minha, da sua, amém, irmãos? Eu queria que os irmãos abrissem aí a palavra de Deus em Jó de 1 a 13. Jó de 1 a 13. Jó capítulo 1, do versículo 13 ao 19. Então a gente vê aí as reações dos homens, né? Que quando as lutas vieram, irmãos, quais foram as suas reações? Vamos ver, isso, Jó 1, do 13 ao 19, olha lá. Sucedeu em dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vindo na casa do irmão, o primogênito,
que veio o mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente, olha lá, irmão, estava tudo lá, né? Estava comendo, estava bebendo, né? Estava na casa do Senhor, né? Estava indo para a praia, estava tudo, né? Tudo gostoso, comendo do bom na cela, enchendo a barriga, a pança lá, né? Tudo de bom. Aí de repente, olha lá, irmão, de repente deram sobre eles os sabeus, e o levaram e o mataram, e os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. Então a gente vê aqui, né, irmão, que estava comendo, bebendo, estava tudo em festa aqui, né? Né, muitas vezes assim na nossa vida, está indo tudo bem, nós estamos em festa, lá, multiplicação, falando ali das grandezas, das bênçãos de Deus. De repente as coisas acontecem. Falaram ainda quando veio o outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova, né, irmãos? Então a gente vê aqui, irmão, eu pude ver na minha vida aqui isso daqui, né? Que cada hora parecia um problema, né? Parecia um problema na vida da gente, para a gente poder resolver. E muitas vezes, irmãos, nós não podemos, né, deixar de resolver o problema. Muitas vezes a gente quer fugir, a gente quer adiar, e a gente tem que resolver os problemas. Nunca a gente pode deixar adiar. A gente quer fazer isso, irmão. A gente quer adiar, né? Tem coisa que você tem que esperar, né? A poeira baixar, né? O fogo, né, cessar, para a gente, sei lá, conversar com a pessoa, né? Muitas vezes a gente... Estou falando de mim, a gente está na hora do nervoso, a gente fala, às vezes, coisa que não é para falar, a gente acaba falando, entendeu, irmãos? E aqui começou, ó, lá no capítulo 17 de Jó, do 17 agora. Falava ele ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, e deram sobre os camelos, e o levaram, e o mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para dar até nova. 18. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando seus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, irmão, a gente vê aqui, né, que foi uma coisa atrás da outra, né, que acontece na nossa vida, né, irmãos? A gente sabe que é problema com família, problema financeiro, com o filho, e nessa hora, irmão, o que nós devemos, né? Qual é a nossa atitude perante tudo isso, perante as lutas, as dificuldades, os problemas, né? Olhar para Deus e orar, né? Pedir a direção de Deus, né, irmão? Né? Para a gente não fazer nenhuma besteira, não tomar nenhuma decisão precipitada. Pedir direção para nossa liderança, o pastor Roberto, né? E pastora, né, e por algum irmão pedindo oração, porque a gente sabe, irmão, que o inimigo, ele veio para matar, roubar, destruir. Ele quer destruir a minha vida, ele quer destruir a vida dos irmãos. Ele veio, irmão, ele não tem família, ele quer destruir nossa família, ele quer destruir a cela. Mas em nome de Jesus eu declaro sobre a nossa vida, irmãos, que sobre nós não há encantamento e não há maldição, porque tentaram, falaram que ia morrer nossa cela, que não ia viver, mas eu falo: Deus, essa obra não é obra do acaso, não é obra do homem, mas é obra do Senhor. Se Deus abriu, é Ele, né? Só Ele pode fechar. Então, eu creio, falei: ó Deus, eu não aceito não, né? E muitas vezes, irmão, é coisa tão insignificante, muitas vezes a gente tenta, eu estou falando de mim, eu tentei retroceder, falei: Deus, eu vou abandonar, irmão, falei desse jeito. Eu falei: Deus, eu vou retroceder, eu não quero saber mais, Senhor. Irmão, mas eu passei eu levantava, eu estava tão assim, fazia tempo que eu não passava, eu levantava com falta de ar, eu não sabia o que estava, antes de tudo isso estar acontecendo, tinha coisa que estava acontecendo, eu levantava com falta de ar, eu repreendi, eu falei: Deus, mas o que está acontecendo? Eu conversei com a Eliana também, falou: bem, eu estou com falta de ar, eu tenho problema de asma, mas, né, eu ponho a bombinha lá, já vai, sobe o negócio lá, né? Mas era diferente, irmão. Eu sabia que algo, né, o inimigo estava tentando alguma cilada contra a minha vida, contra, né, contra a vida dos irmãos na célula, né, da minha família. Mas, irmãos,
eu comecei a pedir a misericórdia de Deus e orar a Deus. Falou, irmão, teve momentos na minha vida, eu falo para os irmãos, eu cheguei num ponto, falei, Deus, eu não conseguia orar, irmãos, e é interessante, sabe o que é mais interessante? Que não era uma coisa tão grande. Hoje eu falo, poxa Deus, por quê? Né? Então o que aconteceu? Eu não sei, na hora que eu chegava na presença de Deus, eu não conseguia orar. Então eu fiquei pensando, o que será isso, Deus? Eu não consigo nem orar, interceder, eu não conseguia, irmão, a única coisa que eu conseguia é ler a palavra de Deus, eu não conseguia orar. Eu falei para ainda estava comentando com uma irmã, falei, irmão, eu não estou conseguindo orar perante Deus, eu chego perante Deus, eu fico mudo, eu não sei se eu estava falando muito para Deus, falava acho muito, falei, deixa quieto filho, deixa eu resolver, né, que essa luta não é sua, né, essa luta é minha. Eu creio assim, irmão, que eu acho que eu não conseguia mais falar, porque tinha tanta coisa no meu coração, mas não estava com raiva, não estava com nada, irmão, só queria descansar no Deus, falar, Deus, eu sei que tudo está no controle de Deus, irmão, e eu deixei perante o Senhor, né, eu deixei tudo na mão de Deus, falei, Deus, eu vou tentar resolver todas elas, né, uma por uma, mas eu vou pôr tudo em ordem, irmãos, e eu fui, mas graças a Deus, né, irmão, eu fui lá conversar, por fim, irmãos, ela reconheceu, eu fui lá pedir perdão para minha mãe, né, ela falou, filho, quem tem que pedir perdão sou eu, foi eu que, né, ela começou a falar umas coisas, né, irmãos, então, é assim, e eu fui pedindo direção de Deus, e fui resolvendo, cada um chamando um, conversando com o outro, né, irmão, porque Deus sabe do meu coração, tudo que eu faço o melhor, né, tudo que eu procuro fazer, eu tento fazer o melhor, mas eu não consigo agradar todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo, não é verdade? Amém, irmãos? Vamos aí para uma outro personagem aí, Elias, irmãos, a gente vê Elias, é 1 Reis 19, um pouquinho atrás aí, opa, bastante, hein? Caramba, 1 Reis 19, do 2 ao 4, irmão, a gente vê aqui, a gente estava contando o caso, né, vem você ora, você intercede, você luta pelas pessoas enfermas, você luta com o capeta, né, assim modo de falar repreender, é igual o caso de Elias aqui, né, ele foi lá, irmão, ele desafiou os profetas de Baal, né, e começou a tirar até sarro, você olhar aqui, é até engraçado, né, clama, né, quem sabe ele não está dormindo, você olhar aqui no versículo aqui, ó, fala, né, olha, clama bem mais alto, quem sabe, né, olha lá, porém não havia uma voz, vamos ver o que aqui fala aqui, ó. Ao meio-dia, no capítulo 27 do 18 fala, ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo, clamai mais em alta voz, porque ele é Deus, pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou de dormir e despertar. Você vê, ele estava zombando dos profetas aqui, né, irmãos, né, e você vê, e ele, irmãos, olha lá, então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses outro tanto, se até amanhã essas horas eu não fizer a tua vida como um deles. Pode pular aí. Quando ele viu isto, levantou-se e para escapar com vida se foi, chegando a Berseba, pertencente a Judá, e deixou ali seu moço. Mais um aí, meu filho. Aí. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminhou de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Irmãos, então a gente vê aqui, né, e eu comecei a olhar, nesse tempo eu estava olhando a Bíblia, começou a vir todos esses versículos, Deus começou a mostrar essa daí, né, então quer dizer, nós não somos melhor do que ninguém, irmãos, eu não sou de ferro, então a gente tem nossas debilidades, né, e você vê, ele matou, né, irmão, 400 profetas de Baal, e quando Jezabel falou que ele ia morrer, ele foi para o deserto, fugiu de uma mulher, irmão, você vê, ó, ele fugiu de uma mulher, ó, não é verdade, ele matou 400 profetas de Baal, e fugiu de uma mulher, né, porque ele falou que ele ia morrer. Então você vê que, né, muitas vezes, irmão, a gente se acovarda, né, daquilo que vem na nossa mão, né, a gente quer fugir da presença de Deus, né, quer abandonar tudo, quer largar tudo, né, e irmãos, eu falo uma coisa, Deus é tão maravilhoso
que Deus, irmãos, Ele tem um caminho na tormenta, né? Ele vai aonde nós não podemos ir, né? Ele faz aquilo que nós não podemos, nós fazemos o possível, né? Diante de Deus. Deus sabe, nós fazemos o possível. Eu procuro orar, buscar, Senhor, tenta fazer o melhor. A gente tenta, né? A gente procura fazer o melhor, mas você vê, só que tem horas que as coisas somem do controle da mão da gente, não é assim? Some, você perde aquilo que você acha que está no controle, né? Tudo parece que você está assim, está nas tuas mãos. De repente, irmão, parece que tudo corre, você perde, né? É a mesma coisa, a vida financeira está indo bem, daqui a pouco começa a dar uns piquinhos lá nas contas lá, você começa a perder o controle. Nossa, Deus, e agora, né? E muitas vezes a gente perde a noção, a gente para de olhar para Deus. Eu falo assim porque aconteceu comigo, né? Eu estou pregando aquilo que eu estou vivendo, irmãos, né? Não é coisa que eu inventei, estou falando. Então a gente vê que os profetas, né? Ficou aqui, a gente vê aqui que Elias, irmãos, ele começou a murmurar, falar, Deus, só eu, começou a amaldiçoar o dia dele que ele morreu. Aí Deus falou para ele, Elias, tem 70 mil lá, 7 mil orando, né? Orando, quer dizer, eu creio que tem pessoas, os pastores, nossa liderança estão orando para nós. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho, ninguém está sozinho aqui. E a gente vê aqui no barco, irmão, Jesus estava no barco, Deus está com você no barco. Ele jamais, né? A palavra de Deus fala, jamais te deixarei, jamais te abandonarei, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E nós temos que crer nisso, né? E a gente vê, irmãos, que Elias, né? Por fim Deus, né, foi restaurar ele lá, aí ele se alimentou, se fortaleceu. É assim na nossa vida. E eu estava falando para o irmão, eu comecei a ler a palavra, não consegui orar. O que eu comecei a fazer, irmão? Eu não desisti. Eu falei, eu não consigo orar, então eu vou ler a palavra. Eu comecei a ler a palavra. Aí eu fui né, estava aí de repente comecei a orar, né? E estava com uma pessoa, a gente está na casa de uma irmã, começamos a orar. E ela falou, nossa, isso porque você não está conseguindo orar. Eu falei, irmã, mas Deus é Deus do impossível, né? Ele é só Deus na nossa vida, irmão, é Deus que nos capacita. Deus sabe que de nós mesmos, nós não podemos fazer nada. Amém, irmãos? Amém? Outro personagem aqui, que eu queria colocar, em Êxodo 2, vamos lá para Êxodo 2, vai falar de Moisés, irmãos. Esse personagem maravilhoso também que é Moisés, né? E a gente vê também que na hora das cacas ele saiu correndo também. Êxodo capítulo 2, do versículo 11 a 15. Amém, irmãos? Naqueles dias, vou lendo ali, ó. Ora, aconteceu que naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu um egípcio que feria um hebreu dentre seus irmãos. Olhou para o lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém, ali matou o egípcio, e escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus contendia, e perguntou o que fazia a injustiça. Por que feres ao teu próximo? Respondeu ele, quem te constituiu a ti príncipe e juízo sobre nós? Pensa tu matar-me como matasse o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, certamente o negócio já foi descoberto. E quando Faraó soube disso, procurou matar Moisés. E este, porém, fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian e sentou junto ao poço. A gente vê aqui também, né, irmãos, que Moisés também, né, estava aí estava querendo lá ver a libertação do povo de Deus, né, e ele quis fazer, né, justiça com as próprias mãos, né. A gente vê que ele quis fazer, só que ele fez uma grande burrada aí, né, de matar o egípcio, né, irmãos? E o que ele fez? Ele foi, matou, né, e tentou esconder uma coisa que perante Deus ninguém esconde, não é verdade?
A gente pode esconder as coisas, eu posso esconder as coisas da minha esposa, eu posso esconder as coisas dos pastores, eu posso esconder da vida dos irmãos aqui, mas diante de Deus ninguém esconde, né? E a gente sabe que aconteceu, por causa disso, irmão, ele ficou 40 anos no deserto, né? Lá no deserto, aí Deus fez o quê, irmãos? Ele voltar para trás, né? E restituir não, né? Acertar aquilo que ele tinha deixado lá atrás. E muitas vezes, irmãos, né, na nossa vida, nós deixamos de trás, não querer acertar, mas nós temos que acertar com o nosso irmão, com o nosso pastor, né, com nossos vizinhos, né? Muitas vezes, irmão, antes de, assim, conhecer assim, Deus, eu tinha um temor muito grande. Eu estava na outra igreja lá, eu briguei com um vizinho lá, irmãos, e aquilo lá ficou no meu coração, né? O vizinho foi lá na minha casa para bater em mim, e por causa de uma calha que estava vazando água na calha, ele foi lá me xingar, só porque ele se sentia o doutor, o homem, aí ele quis, se eu estava, irmão, estava passando, não tinha perdido a minha empresa lá, eu estava tão nervoso que eu saí lá fora, quase bati nele. A Eliane grávida, irmãos, olha, só por Deus, mas tudo bem, aí passou isso daí, né? E, bom, passou. Aí eu peguei, um dia eu estava lá na minha casa lá, eu chamei ele, né? Eu estava no terraço, ele estava no terraço da casa dele, eu estava mexendo com umas abelhas lá, matando umas abelhas lá, e eu chamei ele e falei para ele, ó, eu quero pedir perdão para você, para sua esposa, aquele dia eu estava nervoso, irmãos, e ele era um cara arrogante, que ele e a esposa dele não olhavam na nossa cara. Ele chamou a esposa dele, eu chamei ela lá, e foi interessante eu pedir perdão. Vem aqui, ele quer pedir perdão, sabe, irmão? Nós ficamos uma amizade tão grande, né? Que hoje, irmãos, eu fico até com vergonha. Ele lembra do meu aniversário, eu nem sei o aniversário dele, irmãos. E ele, todo o meu aniversário, ele liga, ô Reinaldo, tudo bem, meus parabéns. A esposa dele faleceu, né, irmão? Uma mulher muito nova, ele era um pouco mais de idade. Mas assim, né, a gente pode ver que, irmão, que como foi bom isso daí, né, a gente poder reconciliar, né, falar, chegar na cara da pessoa, chegar mesmo de coração. A gente pode ficar na hora bravo com os irmãos, eu fico, irmãos, pensa que eu não fico, eu fico chateado, a gente fica triste, né, mas isso daí passa. Para mim, assim, irmão, eu posso brigar com o irmão hoje, amanhã, amém, eu peço perdão, só se o irmão não quiser perdoar, mas para mim já era, né, porque, irmão, isso daí tem na nossa vida, não é falar que não tem, tem. Né, eu discuto com a minha esposa, com o meu filho, né? Isso aí acontece. Então a gente vê aqui, irmão, que Moisés, ele fugiu, né? E a gente não tem que fugir das dificuldades, porque nós sabemos que Deus está no controle da nossa vida. Amém, irmãos? E tudo, Deus tem um propósito. Nada que vem na nossa vida é por acaso. Né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Deus, irmão, às vezes permite certas coisas na nossa vida, não é para derrotar a gente, para envergonhar a gente. Ele faz isso, Senhor, irmão, para nos fortalecer, para a gente crescer, se amadurecer, né? Não ser uma pessoa melindrosa, entendeu, irmãos? Mas sim uma pessoa madura, umas pessoas, né? Que confronta, não estou falando que vai brigar com os irmãos, sai brigando, não, que chega e confronta, ó, irmãos, né, eu estou aqui para pedir perdão, né, você me perdoa, não fugir da luta, não, porque a gente vê, irmãos, quanto eu não já vi isso no povo de Deus, irmão, quantas pessoas magoadas, eu falo de outra igreja, lá as pessoas, o pastor falava alguma coisa, as pessoas iam embora da igreja, quantas pessoas, não tem nada, estou metendo pau nele não, irmão, pelo amor de Deus, tá? Misericórdia, eu amo a vida dele, mas assim, estou falando assim, as pessoas saíam magoadas de lá, irmão, falando lá, não vou, porque eu estou magoado com ele. Ele falava, por quê? As pessoas ficam melindrosas, não pode falar uma coisinha, já a pessoa já se ofende, já, irmãos, e Deus tratou tanto isso em mim, né? Eu falei, irmãos, aí fala, porque aquela pessoa chateou, aquela pessoa magoou eu. Ai, irmãos, sabe para quem eu olho quando as pessoas falam isso daí? Eu olho para Jesus. Jesus, irmão, ele foi injustiçado, né? Eu fico olhando lá, se vocês olharem lá os evangelhos, irmão, Jesus fazia uma coisa, os fariseus já metiam o pau nele, queria detonar Jesus, já falar que ele é mentiroso, enganador, falava de tudo, irmãos, então as pessoas queriam ver o mal dele.
A gente vê, então, e depois ainda por cima mataram, crucificaram, xingaram, fizeram tanta coisa para ele. Eu falo, poxa, e quem somos nós? Porque, ai, magoa, nego ficou beicinho, ai, irmãos, né? Assim, eu falo, Jesus, né? O Senhor passou por tantas aflições, por tantas humilhação, né? O Senhor só imagina, irmãos, o que as pessoas não faziam para Jesus. Gente, aí as pessoas cuspiam nele, as pessoas cuspiam em Jesus. A pessoa, seu irmão chegar, não sei, misericórdia, né? Mas, irmãos, você imagina, agora eu fico pensando, poxa, Jesus, se o Senhor passou tudo aí, quem somos nós para achar que nós somos alguma coisa? Tem um senhor lá que trabalha, porque nós não assim, não aceita. Eu falo, irmão, você me perdoa, se Jesus passou, quem somos nós? Se ele falar que no mundo tereis aflições, né? Quem somos nós que não vamos passar? Nós vamos passar sim, irmãos. Não é verdade? Nós vamos passar, muitas vezes nós vamos ser humilhados, entendeu? As pessoas, você vai fazer o bem, as pessoas vão pagar com o mal. É assim o reino de Deus. O que você tem que fazer? Pôr na mão de Deus. É Deus, irmão, a palavra de Deus fala, a vingança pertence a Deus, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Não é você, não cabe a mim, não cabe a você, não cabe, é Deus que é a nossa justiça, né? Deus é a nossa justiça, é Ele que vai fazer justiça. Não tenta fazer a justiça com as próprias mãos, porque você vai cair do cavalo. Vou falar mais certo, né? Já aconteceu isso comigo, irmão. Deus me repreendeu muito. Ele falou, a vingança pertence a mim. Você não tem que fazer nada, você não tem que abrir a boca, você não tem que falar nada. A vingança pertence a mim. Entendeu? Porque se você for fazer, irmão, a gente vai fazer caca, a gente vai fazer coisa errada, fazer igual Moisés, ó. Aí dá de fazer uma coisa errada, né? Machuca o irmão, né? Então, irmão, a gente tem que deixar tudo na mão de Deus. Amém, irmãos? Outro personagem que eu queria falar com os irmãos, já estou aqui encerrando, irmãos, é Jonas. Opa. Jonas 1, do 1 ao 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou-se um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então a gente vê aqui que Deus, né, direcionou, né? Deus está direcionando a gente ali no caminho. A gente quer muitas vezes fazer do modo da gente, irmãos. Eu sempre falo na célula, eu falo para as pessoas, quando a gente aceita Jesus, eu falo por mim, tá bom, irmãos? Eu penso assim, né? Que quando a gente aceita Jesus, não são mais os nossos caminhos, mas os caminhos são do Senhor. Então é Ele que vai dirigir os nossos passos. Não fala, o homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Não é verdade, irmão? Então tudo, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, eu creio que não é mais nós, que eu vou fazer. Irmãos, eu não queria célula na minha casa, eu falo para a Eliane, eu não queria ir no louvor. Mas, irmão, não é o querer meu, não é o querer seu, é o querer de Deus. Deus sabe que eu vim aqui, eu peço a misericórdia de Deus. Fala, Deus, eu não sou digno de estar aqui na frente, aqui, ó, cantando. Eu falo para Deus, o Senhor sabe, Deus, eu não sou digno. Irmãos, e eu não queria célula, eu não queria fazer um monte de coisa, mas tudo que eu falei que eu não queria, Deus falou, é isso que você vai fazer. É isso que você vai fazer. Então tudo que você fala não, Deus fala, então eu vou falar sim para você. Então, e ai de você não fazer. Ai, irmãos, eu falo uma coisa para você, quando eu ficava na desobediência com Deus, eu posso falar que eu patinei na minha vida mais ou menos quantos anos? Uns par de anos, irmãos. Pela minha burrice, eu vou falar assim, falando assim, porque bem claro mesmo, para a gente ser bem claro com os irmãos, eu fui, eu acho que uns 20 anos, mas não, uns 16 anos, sabe, tentando fazer as coisas, eu nunca saía do mesmo lugar, parece que eu sempre patinava, sempre querendo fazer do meu jeito. Falei para Deus, pai, já chega, eu não aguento mais. Aí na hora que eu falei isso daí, eu falei, agora sim, agora que eu vou te... Irmãos, então quando Deus fala alguma coisa, não tarde de fazer, vai na direção de Deus, então, irmão. As lutas vai vir, mas Deus, irmãos, Ele está na nossa frente. Ele fala, quando as tempestades veio ali, que eu estava no barco, irmão,
Jesus estava ali, ó. Jesus estava ali, né? Jesus está comigo, Jesus está com você, e Ele jamais vai nos deixar, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, não fala? Não temas, porque eu sou contigo, não te assombra, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço com a minha dessas fiel. Então Deus é fiel. O que Ele fala, irmão, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, né? A palavra do Senhor sair da boca dele não voltará para mim vazia, mas prosperar tudo aquilo que designei. Então, seu irmão, se Deus falou vai, que Ele lhe garante, irmão. Ele é Deus suficiente para cumprir a palavra dele, né? E nunca deixamos de deixar as coisas, né? As dificuldades, os problemas, não importa qual seja elas, irmãos. Eu falo para a glória de Deus isso daí, irmãos. Na época que eu perdi a fábrica, o meu filho começou a dar convulsão nele, eu bati o carro duas vezes, caí do telhado, levei 13 pontos, irmão, aconteceu de tudo, veio de tudo. Então, irmão, é umas coisas que tem horas que você não parar, você fica louco. Eu falo, mas Deus, por que tanta coisa? Se você ficar pensando por que está acontecendo, você acaba ficando louco, entendeu? Você acaba ficando louco. Eu estava assim, irmão. Aí um dia eu falei, Deus, ó, eu acabei de crer que já era. Irmão, na hora que eu falei isso daí, aí Deus falou, agora é eu, filho. Aí Deus levanta, agora você falou que agora, né? Porque a gente quer levar, né? A gente quer levar no peito, na força, né? Achando que a gente é suficiente, irmão. A gente não é suficiente nada. Porque na hora que a gente vê que a batata vai assar, a gente quer correr. Eu falo disso por mim, irmãos. Eu falo, quando o bicho quer pegar, a batata está assando, a gente quer fugir da presença de Deus, a gente quer fugir dos problemas. Não, pai, eu vou parar, não dá mais. Irmão, é incrível. Mas aí depois você vê que tudo aí você deixa na mão de Deus, né? Falar, Deus, ó, é só o Senhor na causa, irmãos. É só Deus. Irmãos, essa foi então a palavra que Deus colocou no meu coração, eu creio, né? E Deus falou muito no meu coração. Irmãos, é assim, Deus foi colocando os versículos na minha mente. Na hora eu falei, Deus, o Senhor me ajuda, porque eu pensei, irmãos, eu falo sério, eu pensei que era o Roberto, eu estava até contente, falei, o Roberto falou que veio vir com a tocha, é aqui, ó. Eu falei, Deus, o Senhor me ajuda, porque eu não preparei nada. Ontem eu lembrei, irmãos. Eu falei, não, pastor, eu falei assim ainda, para Deus, o pastor vai falar, nem vai precisar eu falar, irmãos, e chegou 11 horas, era umas 11 horas, meio-dia, ele falou, Reinaldo, você sabe que eu sei que vai levar a palavra. Eu falei, Deus, por favor, me ajuda. Aí começou a tremer, irmão, eu tremi na base, aí eu comecei a pedir, eu tenho misericórdia da minha vida, Deus, por favor, me ajuda, Espírito Santo, irmãos, e é interessante. Por isso que eu falo, quando você está lendo a palavra, Deus não vai deixar você confundido, Ele não vai deixar você, né, de mãos voando. Por quê? Porque na hora que eu falei, que eu pedi para Deus, o Espírito Santo me ajudar, Ele começou a dar os versículos para mim. Aí eu comecei a anotar lá, eu comecei, Deus aqui, aí Ele começou a lembrar, Jonas, aí Moisés, que é tudo, irmãos, e foi uma coisa tão maravilhosa, né, que se eu preparasse, né, por isso que eu falo, Deus nos surpreende, irmão. Se eu preparar, quando eu preparo uma coisa assim, eu fico tenso, eu fico nervoso, eu marco um versículo, daqui a pouco eu esqueci o que eu estou fazendo, irmão, é uma loucura. Eu falei, Deus, tem misericórdia, irmão, eu fico assim, falo, Deus, então eu creio que Deus permitiu dessa maneira, irmão, porque é Ele que nos capacita. Eu falei, Deus, eu dependo do Senhor, então o Senhor que vai me capacitar, porque eu de mim, Senhor, se o Senhor sabe, se dependendo do negócio vai sair, o negócio lá vai ficar feio, não quero passar vergonha, irmãos, Deus não vai deixar nós envergonhados, amém, irmãos? Que essa palavra possa, né, acalentar no seu coração, aí que podemos aprender, né, com lutas. Irmãos, nós vamos ter nossas lutas, nós vamos ter, mas em todas elas, a palavra de Deus, em todas elas, nós somos mais que vencedores. Agindo Deus, quem impedirá? Quando a gente coloca na mão de Deus, irmão, pode vir capeta, pode vir homem, pode vir quem for, irmãos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém, irmãos? Amém? Vamos estar orando então, amém?